Opa pessoal, tudo bom com vocês? Tsuyoi aqui de volta. Bem, é... essa daqui é a continuação de como criar o próprio mundo. E hoje a gente vai falar sobre as formas de vida, a evolução e extinção, tudo mais. Bem, no começo de tudo, a evolução é rápida, porque não existem nichos definitivos, já que a variação de espécies é muito pouca, pela falta de competição. Aí é, vai carnívoros, herbívoros, onívoros, tudo para cantos separados e se ramificam pelo mundo. E então surge a estabilização dos nichos, na qual os animais que evoluíram, né, nessa evolução rápida, eles vão ter seus lugares definitivos, ou seja, eles vão dominar aquele nicho específico. Por exemplo, os produtores eles ficam em determinado nicho. Aí tem os consumidores primários. Aí os consumidores secundários comem os primários. E assim por diante, sucessivamente até o quarto. Até hoje não tem relato de quinto, porque existe uma coisa chamada gasto de energia. E esse gasto de energia só é suportável até o quarto, aparentemente. Bem, então temos a adaptação das plantas, que para elas não ficarem indefesas, para para os herbívoros ficarem comendo e tudo mais, elas elas se adaptam a não serem predadas e algumas elas conseguem sobreviver a ambientes inóspitos. A gente pode pegar um exemplo, a planta carnívora. A planta carnívora ela vive em um solo pouquíssimo fértil. Portanto, as suas ramificações elas desenvolveram presas, entre aspas, né? Já que aquilo ali não é esqueleto nem nada semelhante, não é dente de verdade. Bem, enfim, aquelas presas, quando um animal vai até lá, elas fecham e esse animal fica preso lá e é digerido. Não tem só esse tipo de planta carnívora, também tem outras, como as de jarro, em que o animal ele sente um cheiro bom, vai até lá e escorrega, literalmente escorrega dentro da planta e o suco gástrico faz acontecer a mágica, né? E outras, como no caso de, eu acho que é bromélia, se eu não me engano, eu vou corrigir qualquer coisa, que tem água no meio das folhas. E essa água, ela serve para vários animais beberem água, como também é, a sobrevivência de vários anfíbios. Porque, não sei se vocês já viram, mas tem um documentário muito legal em que mostra um anuro. Isso, anuro. É um tipo de anuro bem pequenininho da Amazônia, é todo coloridinho, em que esse anuro pega o próprio girino, coloca nas costas e leva até a bromélia e coloca esse girino entre as folhas, onde tem a água, né? Aí lá ele se desenvolve e o sapinho fica alimentando ele de tempos em tempos, até o girino crescer e se tornar adulto, para seguir a própria vida. Bem, agora saindo da adaptação das plantas, temos a extinção durante o passar dos anos, em que o ambiente muda e o animal não consegue se adaptar. Ou ele também pode ser predado vorazmente por outras espécies. E também as extinções em massa, em que, no caso de como vocês vão criar o próprio mundo, né? Caso queiram, tipo assim, não me agradou muito esse ambiente, eu vou recriar. Aí vocês inventam aí um evento catastrófico que vai dizimar as espécies, mas deixa uma porcentagem aí porque senão não tem como ter outras espécies, né? Ou vai demorar demais para ter. E também temos o ciclo na evolução das formas de vida, porque as formas de vida, nesse caso, elas
nascem, crescem, evoluem e morrem. Aí, durante essa evolução, pode acontecer essa extinção em massa que faz resetar tudo de novo. Ah, sim, eu esqueci também de outro tipo de evolução, que eu não contei aqui, que é a evolução por ambiente. Isso, evolução por ambiente. Charles Darwin falava que os animais podem ser de uma única espécie, só que ao viverem em ambientes distintos, eles conseguem se adaptar a ele. Um bom exemplo disso, eu não sei se Charles Darwin falou sobre, mas um bom exemplo disso é a relação dos bonobos com os chimpanzés, que aparentemente são a mesma espécie, só que um é muito, muito pacífico e o outro já entra em várias guerras. Bem, tudo começa com uma única espécie. Aí eles viviam em paz, harmonia e tudo mais. Eles viviam em ambientes completamente iguais. Então, se formou um pequeno riacho nessa área em que eles viviam. Isso aqui é um exemplo, tá? Aparentemente aconteceu isso mesmo, mas eu vou acelerar o ritmo. Bem, aí veio esse riacho, ele começou a crescer, crescer, crescer e se transformou num rio, separando essa espécie em duas comunidades. A comunidade de baixo, ela teve um grande acesso ao alimento e não tinha muita competição por ele. Já a parte de cima, tinha muita competição e pouco alimento. O que aconteceu aí? Os que tiveram muito alimento, eles se tornaram mansos, por assim dizer. Eles se tornaram mansos, amigáveis, tudo mais, paz e amor. Enquanto os que ficaram na parte de cima do rio, eles passaram a se tornar extremamente agressivos e violentos, por causa da escassez de comida e também pela competição. E então surgiu as duas variantes da mesma espécie. Os bonobos, eles ficaram sendo os tranquilos e os chimpanzés ficaram sendo os agressivos. E é basicamente isso. Falou, galera. Tchau!